Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Excelente noite a você. Como você está? Vamos para a reflexão bíblica de 26/6/2022. Amém? Mas antes vamos pedir ao Senhor, vamos orar, vamos falar com Ele, pedir a Ele que nos dê a orientação necessária para pregar e para entender aquilo que vai ser ministrado essa noite. Amém? Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por esse final de semana, Pai, incrível que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Pai. Obrigado por tudo, pelo tempo em família, Senhor. Muito obrigado, Deus, pelo tempo na Tua casa, Senhor Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Te pedimos agora a Tua ajuda, a Tua orientação, ó Pai, a Tua inspiração através do Espírito Santo para transmitir as Tuas verdades, ó Deus. E também te pedir que o Senhor abra o entendimento daquele que vai acompanhar, assistir, ó Deus, essa mensagem ao longo dos dias, das semanas aí, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, quero continuar também pedindo, Pai, por pessoas, por irmãos que estão enfermos, Senhor Deus e Pai, que o Senhor restaure a saúde, Pai, desses irmãos, desses amigos, Senhor Deus. Continuar pedindo, Pai, por aqueles que estão, ó Deus, buscando uma recolocação no mercado de trabalho. Peço que a Tua bênção repouse sobre a vida desses irmãos, desses amigos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, o título da mensagem dessa noite, Avivamento. Se você tiver a palavra de Deus aí próxima a você, eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Abacuque. Neste livro nós vamos ler apenas um versículo, capítulo 3, versículo 2 de Abacuque, que nos diz o seguinte essa noite: Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, Senhor, lembra-te da misericórdia. Amém? E eu quero começar essa mensagem fazendo uma pergunta, né? Avivar-se. Avivar-se em quê? Você pode estar se perguntando, mas avivar o quê? Avivar-se na promessa da vida eterna em Cristo Jesus. Nós temos que nos lembrar, todos os dias, se possível, que nós somos passageiros sobre essa terra. E que o nosso alvo final, se nós pensássemos como uma viagem de trem, a nossa última estação é lá no céu, nos braços e na presença do Senhor Jesus Cristo. A nossa última estação, como eu disse, se nós fôssemos fazer uma analogia com uma viagem de trem, a nossa última parada seria nos braços do Pai. Amém? E aqui o contexto, né, dessa passagem do profeta Abacuque, do livro de Abacuque, examinando um pouco as Escrituras, havia impiedade em Judá. E o profeta Abacuque, ele ansiava muito mais pela intervenção de Deus na vida das pessoas naquela época, do que o próprio retorno das pessoas por si mesmas à presença de Deus. Ele já estava um pouco desacreditado de que as pessoas poderiam voltar à presença de Deus, e ele ansiava, meus irmãos, por uma intervenção divina. Só que Deus simplesmente decide não intervir diretamente, mas Deus permite que os caldeus sejam a própria vara, sejam a vara de Deus para a correção de Judá naquela ocasião. E aí, buscando, né, o significado dessa palavra avivamento, ela tem origem no hebraico, que diz iv, que significa avivar, mas eu fiz questão de buscar
no bom e velho Aurélio, lembra do dicionário Aurélio? No bom português, o que significa avivamento? E lá no Aurélio está escrito exatamente o seguinte: avivamento é o ato de se avivar, ou seja, de tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso, despertado e nítido. Este é um termo bastante usado no âmbito religioso para se referir ao período de renovação espiritual. O avivamento espiritual consiste no reforço da fé em Deus pelos cristãos. Você acredita em Deus? Você se intitula cristão? Isso é avivamento segundo o dicionário Aurélio. E eu vejo que aqui está bem descrito. E meditando sobre esse texto e meditando um pouco, buscando da parte de Deus sobre o que tratar nesse aspecto de avivamento, eu pensei em duas dimensões de avivamento aqui, meus irmãos. Avivamento pessoal e avivamento espiritual, porque ambos estão ligados diretamente. Você não consegue atingir avivamento espiritual sem que você primeiro tome a iniciativa de promover um avivamento pessoal na sua vida. Se nós estamos enredados em uma série de problemas pessoais e a cada dia tentando resolver uma série de problemas pessoais, é impossível que nós consigamos gastar tempo ou melhor, investir tempo em avivamento espiritual. E aí, o que falar sobre avivamento? O que falar é uma das perguntas que eu fiz a mim mesmo. Eu quero primeiro falar a vocês e dar uma ideia a vocês do que não é avivamento. O que não é avivamento? Amém? E o primeiro ensinamento que eu quero trazer para vocês essa noite é o seguinte: avivamento não é barulho. Avivamento não é barulho. E você pode sim me questionar e me perguntar: mas irmão Leandro, onde está registrado isso? Leia o livro de Romanos, capítulo 10, o versículo 17, que diz o seguinte: de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra do Senhor. Algumas traduções dizem que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. E para que eu ouça, é necessário que eu tenha condições mínimas para escutar. Portanto, não é barulho. Não é barulho. O barulho não é autossustentável. Se eu simplesmente parar de falar aqui e nós fizermos silêncio, quem predominará será o silêncio. E Deus responde no silêncio. Deus fala no silêncio. Deus responde, traz clareza para nós no silêncio, meus irmãos. O barulho por si só não se sustenta. Por isso que avivamento não é barulho. Barulho pode ser qualquer outra coisa, mas não é avivamento. E aliás, barulho precisa ter fundamento. Se você quer de fato fazer barulho, você precisa estar fundamentado para fazer barulho. Por isso que avivamento não é barulho. A fé vem pelo ouvir. Aqui o autor de Romanos diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Outra coisa que avivamento não é. Avivamento não é algo que eu não tenha domínio sobre o que está acontecendo. Onde está escrito e onde está exatamente registrado isso? Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. 1 de Coríntios 14, versículo 32. Avivamento não é perda de consciência.
Avivamento não é algo que eu perca o domínio das minhas faculdades mentais ou intelectuais, não é nada disso. Quem pratica isso não está praticando o que é bíblico. Entende? Avivamento, na verdade, está muito mais ligado ao nosso culto racional, e eu não estou dizendo aqui um culto frio, ao nosso culto racional, do que coisas que homens impõem ou criam no culto a Deus. Portanto, eu afirmo que avivamento não é algo que eu não tenha domínio sobre aquilo que está acontecendo comigo mesmo. E isso é bíblico, o que eu estou dizendo é bíblico. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. 1 Coríntios 14, versículo 32. Comece a aprender sobre o que é avivamento. Quando nós falamos de avivamento, nós estamos falando, e foi a primeira pergunta que eu fiz, nós estamos nos avivando na promessa da vida eterna em Cristo Jesus. Isso é avivamento. Quando nós falamos, por exemplo, de consagração, talvez você esteja imaginando aí do outro lado que você precisa fazer coisas grandiosas. E na verdade o que você precisa fazer é começar a abrir espaço para que o novo de Deus chegue. Você precisa deixar coisas que não agradam a Deus e abrir espaço para que o novo do Senhor exatamente chegue na sua vida. Isso é consagração. Você não tem que pagar penitências, você não tem que fazer coisas mirabolantes que homem nenhum te ordene, senão abandonar práticas que não agradam ao Senhor e que não agradam a você mesmo, que te machucam, te magoam, mas você segue fazendo. Isso é consagrar-se. É simples. Eu deixo de fazer e abro espaço para Deus. Eu deixo de praticar e abro espaço para o novo de Deus. Isso é avivamento. Avivamento não é algo que não tenha aplicação prática. Onde está registrado isso? Tiago 1, 22. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Você não está enganando a mim, ou enganando a um pastor, ou enganando a um padre, não. Você está enganando a você mesmo. Isso não é avivamento. Avivamento tem fundamento prático, tem que ter algo prático para a minha vida. Avivamento não é algo que eu, ao sair na calçada da igreja, eu já não me lembro de mais nada do que ocorreu. Eu vou repetir, avivamento não é algo que eu, ao sair na calçada de uma igreja, eu já esqueci tudo o que ocorreu. Não é possível. Não é possível que nós estamos falando ou praticando um avivamento que anula a minha mente, que anula a minha memória. Entende onde eu quero chegar? E outra coisa, avivamento não é legalismo. A frieza do legalismo, por isso que eu disse, não significa que o nosso culto tem que ser frio. A nossa adoração ao Senhor, que ela tenha que ser fria, não. Avivamento não é a frieza do legalismo. E você sabe o que é legalismo? Legalismo é quando eu faço do evangelho, ou eu trato o evangelho como a lei era usada, e não vivo o evangelho pelo Espírito Santo. Isso é legalismo. Isso é a frieza do legalismo. E aí nós pegamos o exemplo, o bom exemplo da mulher que foi pega em adultério. E Jesus, ele não pega um manual. Eu preguei ontem na igreja e disse isso. Jesus não pega um manual e fala e busca o artigo em que aquela mulher seria condenada. Não. Eu disse o seguinte na igreja ontem, meus irmãos, e eu senti que deveria trazer essa mensagem hoje para vocês. Eu disse na igreja que se tem algo admirável no Senhor Jesus é a inteligência dele. É bem verdade que nós admiramos o Senhor Jesus porque Ele é Senhor e Salvador das nossas vidas, mas o Senhor Jesus tem muito mais atributos valiosos que vale a pena que nós nos espelhemos, que nós nos esforcemos em alcançar esses atributos, e um deles é a inteligência.
Porque a situação em que Jesus Cristo foi colocado aqui, no caso da mulher que foi pego em adultério, os judeus queriam condenar o Senhor Jesus, queriam pegar o Senhor Jesus em algum erro. Trouxeram a mulher em adultério até o Senhor Jesus e perguntaram o que deveria ser feito. Se Jesus Cristo tende para um lado, ele estaria incorrendo num erro. Se ele tende para outro lado, ele estaria incorrendo num erro também. Se ele condena a mulher, eles iriam olhar para Jesus, mas você não é misericordioso. Se ele não cumpre a lei, eles iriam acusar o Senhor Jesus, Jesus sendo judeu, de não cumprir a lei. Entende a situação em que o Senhor Jesus Cristo foi colocado? Se ele tende para um lado, ele seria culpado. Se ele tende para um outro lado, ele seria culpado. E o que o Senhor Jesus Cristo faz? Ele usa de inteligência. Ele usa a própria lei. Atire a primeira pedra aquele que não tiver cometido pecado. E a palavra de Deus diz que vão saindo um a um, se não me engano, posso incorrer num erro aqui, mas acho que do mais velho para o mais novo. E por quê? Porque havia, quanto mais idade nós temos, mais pecados nós temos. Atire a primeira pedra. E aí Jesus Cristo olha para a mulher e fala, Jesus Cristo, um homem inteligente, ele fala: mulher, onde estão os teus acusadores? Eles já não estavam mais ali. Tampouco eu vou te acusar. Vai e não peques mais. Não peques mais. Foi a orientação que o Senhor Jesus Cristo deu a ela. Um homem inteligente, digno de se espelhar quando a palavra de Deus diz que nós somos a imagem e semelhança de Cristo, é também em inteligência, em sabedoria. E eu já disse em algumas pregações minhas, meus irmãos, sabedoria é a excelência da inteligência. Que nós busquemos esse altíssimo nível de conhecimento do Senhor. Que nós venhamos a ansiar por isso. E aí, avivamento, meus irmãos, de forma geral, começa a partir da paz. Bem-aventurados, diz a palavra de Deus, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Isso está registrado em Mateus capítulo 5, versículo 9. Como eu disse, o avivamento de maneira geral começa a partir da paz. E aí nós temos algo para resolver aqui, nós temos algo para pacificar. Quando não existe paz em determinadas situações da nossa vida, ou seja pessoal, seja na igreja, seja no trabalho, seja em qualquer lugar onde você tenha relacionamento com pessoas, para que haja paz você precisa desenvolver capacidade de diálogo. Desenvolva a capacidade de diálogo e você vai estabelecer paz. Amém? E aí eu escrevi o seguinte sobre avivamento pessoal. Vamos tratar um pouco de avivamento pessoal. Lembre-se que eu quero falar um pouco de avivamento pessoal ainda e avivamento espiritual. Já disse a vocês o que não é avivamento, ficou bem claro isso. Avivamento pessoal, para avivar-se pessoalmente, eu escrevi, é necessário um ponto de partida, seja de onde paramos ou de onde caímos, seja por pecado, seja por deliberadamente termos simplesmente enterrado a nossa vida pessoal. Lembre-se que uma coisa depende da outra. Nós precisamos pacificar coisas nas nossas vidas para que nós venhamos a atingir avivamento espiritual. E aqui eu escrevi, como eu disse, é necessário um ponto de partida, seja de onde paramos, onde caímos, onde pecamos. Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Uma orientação à igreja de Éfeso, mas que serve para nós. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Vou repetir. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. O avivamento pessoal, meus irmãos, também passa por algo chamado indignação, ou seja, eu não gosto da maneira que eu estou, tem coisas acontecendo na minha vida que não me fazem bem, e que eu preciso me libertar destas coisas.
Eu disse ontem, pregando na igreja, tem pessoas que me dá a impressão que apreciam a tristeza, acaba uma tristeza, elas procuram outras tristezas, são alimentadas de tristeza. E meus irmãos, quando Cristo te liberta, você está liberto. Não procure, não se agarre em tristeza, mas se agarre na perspectiva de que o Senhor virá nos altos céus nos buscar. Ele virá buscar, foi promessa dele. Ele também prometeu lá no final do livro de Mateus que ele estaria conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. Portanto, não queira se agarrar em tristezas, mas se agarre na alegria que o Senhor Jesus Cristo proporciona no seu coração. Deus está falando com você? Eu espero que sim, em nome de Jesus. Amém? E aí eu escrevi mais algumas coisas, mais algumas orientações aqui. Você tem mapeado, listado os grandes e principais problemas da sua vida pessoal? Se você não tem, comece a fazer isso. E aí eu te faço uma pergunta, se você já tem mapeado quais são esses problemas, você pode resolvê-los? Talvez não. Mas você pode começar a promover pequenas ações em direção de que esse problema se resolva. Eu acho que isso você pode. Comece a fazer pequenas coisas, tomar pequenas ações para que esses problemas venham a se resolver. E aí eu te dou também alguns conselhos. Te dou um conselho que não está na palavra de Deus. Cuidado ao olhar para as formigas, pois os elefantes podem estar passando. Muitas vezes nós ficamos olhando as formiguinhas, né? E os elefantes vão passando. E nós não resolvemos. E vamos deixando a coisa tomar vulto na nossa vida. E somos nós, muitas vezes somos nós, que temos que tomar pequenas ou grandes iniciativas para que essas situações venham se resolver. Somos nós. Amém? Falando um pouco de avivamento espiritual. Avivamento espiritual traz luz e traz arrependimento. Você sabia disso? Avivamento de verdade. Avivamento genuíno. Avivamento que não é barulho. Ele traz luz e traz arrependimento. E olha só. O povo que jazia em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região de sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus Cristo a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus Cristo, o maior avivalista que colocou os pés sobre essa terra. Sabe por que Jesus é o maior avivalista? Porque tudo que Jesus fez, ele fez em 3 anos. A palavra de Deus diz que ele inicia o ministério dele aos 30 anos de idade e depois nós contamos as Páscoas que resultam próximo a 33 anos de idade. Nós contamos 4 Páscoas e o Senhor Jesus Cristo muito provavelmente faleceu aos 33 anos de idade quando ele foi crucificado. Tudo que ele faz em 3 anos. Portanto, quando nós falamos muitas vezes que não há tempo, não houve tempo sim, o que não houve foi foco. Não houve foco na missão, foi o que eu disse na igreja ontem. O Senhor Jesus Cristo tinha foco na missão dele. Amém? Avivamento espiritual traz constância, meus irmãos, nem muito alto nem muito baixo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes. A palavra de Deus dizendo, não, irmão Leandro. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Onde está registrado isso? 1 Coríntios 15, 58. Avivamento traz constância, nem muito alto, nem muito baixo. Hoje eu estou avivado, estou hiperavivado, amanhã eu estou lá embaixo no poço. Não. Quando eu atinjo o nível de avivamento que o Senhor espera, eu tenho que ser constante, tal como está dizendo a palavra de Deus aqui em 1 Coríntios 15, 58. Sede constantes. Avivamento traz marcas. Sabia que avivamento traz marcas? Desde agora, diz o apóstolo Paulo, que ninguém me inquiete, porque eu trago no corpo as marcas do Senhor Jesus.
Que ninguém me inquiete, o apóstolo Paulo diz, ninguém me inquiete, ninguém me aborreça, ninguém me questione, porque eu tenho as marcas de Cristo. Eu posso mostrá-las. Eu sofri todos os castigos que o Senhor Jesus Cristo sofreu, à exceção da cruz. O apóstolo Paulo sofreu todos os castigos, os flagelos que o Senhor Jesus Cristo viveu, à exceção da cruz. Que ninguém me inquiete, porque o que de fato eu trago no meu corpo são as marcas de Cristo. E aí, meus irmãos, quando o avivamento te faz e te traz marcas, as tatuagens do coração são apagadas. E as marcas, as tatuagens, tudo aquilo que nós fizemos externamente já não significa mais nada na nossa vida, porque nós trazemos no nosso corpo a marca de Cristo, as marcas do Senhor Jesus. E se nós devemos buscar alguma marca, que a marca seja do próprio Cristo em nós, que ninguém nos inquiete, porque nós trazemos no nosso corpo as marcas do Senhor Jesus. Amém? Como eu disse, as marcas e os adornos externos já nada significam, mas ganha significado notório apenas a marca que Cristo produziu em nós. Cristo já produziu marcas em você. Defender o Evangelho já produziu marca em você. Responda a você mesmo. Deseje as marcas de Cristo na sua vida. Avivamento espiritual gera Timóteos. Você sabia? Timóteo era talvez um dos principais discípulos de Paulo. Avivamento traz e gera Timóteos. E aí eu fiz uma conta aqui, do ano de 2002 até 2022, só os domingos, só contando os domingos, eu devo ter assistido mais ou menos 960 pregações em 20 anos. Sabe o que significa isso? 960 pregações em 20 anos, só contando os domingos, sem contar os cultos que eu participei durante a semana, os cultos aos sábados, congressos e as minhas próprias pregações. Será que eu ouço as minhas pregações? Será que eu escuto? Porque a palavra de Deus nos disse aqui que a fé genuína vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Isso gera avivamento em nós, gera constância em nós, gera Timóteos em nós, gera arrependimento em nós. É isso. E onde está registrado isso, irmão? Irmão Leandro. A palavra de Deus diz: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para que também ensinem a outros homens que também sejam idôneos. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2. Depois de 960 pregações assistidas, não é possível que eu não consiga gerar um discípulo sequer. Não é possível. Ontem eu disse que eu gostaria que pelo menos o meu filho fosse o meu Timóteo, meu filho Felipe. Mas que eu possa gerar outros Timóteos, que eu possa entusiasmar outros irmãos, que eu possa ensinar outros irmãos, que essa pregação de alguma maneira eu esteja gerando algum Timóteo que vá assistir essa pregação, que vai ter a paciência de ouvir o irmão Leandro pregando. Que essa mensagem gere vida na sua própria vida, meu irmão. Avivamento gera entrega e salvação. Você sabia disso? Avivamento, eu vou repetir, avivamento genuíno, tá? O que eu estou falando é isso. Gera entrega e gera salvação. E eu te faço uma pergunta que não é uma pegadinha, tá? Não é uma brincadeira, tá certo? O que foi que nos salvou? O amor de Deus ou a entrega de Cristo Jesus na cruz do Calvário? Porque eu posso muito bem dizer que eu amo determinada pessoa, mas se eu não tiver ações, se eu não tiver atitudes que demonstrem de fato que eu amo essa pessoa, o meu amor é da boca para fora. Então eu quero afirmar essa noite que o que nos salvou
foi a entrega do Senhor Jesus Cristo na cruz. E Deus, é bem verdade, Deus, impulsionado pelo amor que Ele sente por nós, Ele quis materializar esse amor na entrega do Senhor Jesus Cristo por mim e por ti, e por todos aqueles que ainda vão assistir essa mensagem. Portanto, foi, sim, o amor de Deus que impulsionou a entrega do seu Filho Jesus, e essa entrega nos salvou. A consumação, quando o Senhor Jesus Cristo disse lá na cruz do Calvário: está consumado, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Foi a entrega do Senhor Jesus Cristo que nos salvou. E a palavra de Deus não nos deixa desamparados quando ela diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Foi a entrega do Senhor Jesus que nos salvou. E eu vou para o final aqui, conclusão, a nossa conclusão, mas que você conclua da melhor maneira essa mensagem para a tua vida. Jesus Cristo foi o maior avivalista que existiu, meus irmãos. Como eu disse, tudo que ele fez em 3 anos. Ele evangelizou, ele fez discípulos, ele fez apóstolos, ele deu o Espírito Santo, ele se sacrificou e ele continua salvando o mais próximo e o mais distante pecador. Talvez o mais distante pecador esteja ao nosso lado, porque nós temos dificuldade de falar do Senhor Jesus para aqueles que estão próximos a nós, não é verdade? Às vezes é muito mais fácil falar para aquele que está distante. Mas se você sente-se avivado por Deus, pregue o evangelho da salvação, pregue a cruz de Cristo, em tempo e fora de tempo. Se você sente-se avivado, entusiasmado por essa mensagem, pregue o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Promova avivamento pessoal na sua vida. Comece a promover pequenas ações que vão resultar sim em avivamento pessoal, e esse avivamento pessoal vai te levar a buscar avivamento espiritual em nome do Senhor Jesus. E aí eu concluo ainda dizendo: se estamos fracos fisicamente, a primeira coisa a se fazer é alimentar-se. Se estamos fracos espiritualmente, a primeira coisa a se fazer é alimentar o espírito. Orar, orar e orar. Ler e ler e ler a palavra de Deus. E se for necessário, jejuar, jejuar e jejuar. E eu termino com uma última frase. Jesus Cristo, quando ele separa ali os seus discípulos, e dos discípulos ele separa os apóstolos, ele deixa bem claro: o sacrifício é meu, mas a tarefa é de vocês. Por isso que nós temos que dividir, não dividir o corpo de Cristo, mas nós temos que dividir para conquistar, mas conquistar mais almas para o Senhor Jesus. Amém? Eu espero que essa mensagem tenha entusiasmado você a buscar avivamento genuíno, avivamento pessoal, avivamento espiritual, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa mensagem que falou aos nossos corações, Senhor, na noite de ontem, mas que eu também quis dividir com os irmãos nessa noite, Senhor, nessa rede social, Pai. Meu Deus, se há alguém precisando, ó Deus, avivar a sua vida pessoal, a sua vida espiritual, que essa pessoa, Deus, essa noite, Senhor, possa buscar o Senhor, ó Pai, incessantemente, até sentir que o Senhor está agindo, Pai, na vida dela, meu Deus. E se há alguém também essa noite, Pai, que deseja fazer decisão pelo Senhor Jesus Cristo, que essa pessoa repita comigo: Pai, eu me arrependo dos meus pecados,
e faço decisão pelo Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, para a glória de Deus. Amém. Meus irmãos, que prazer trazer essa mensagem para vocês. Eu congrego na Primeira Igreja Batista em Itupeva, na rua Antônio Tartalha, número 149, Jardim Ana Luísa, Itupeva, São Paulo. Nossas celebrações são às quintas-feiras, às 19 horas. Aos domingos nós temos celebrações também às 9h30 e logo mais à noite, às 18 horas, você é nosso convidado a estar fazendo ali uma visita para nós em nome do Senhor Jesus. Que você tenha excelente semana.